Aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Vamos nesse momento ler a palavra do Senhor. Não vamos nos estender muito hoje. Eu comecei a estudar uma palavra, buscar em Deus uma palavra para essa noite. E o Senhor me deu uma palavra mais ou menos por umas 10 horas de pregação. Então eu vou resumir o resumo do resumo. Mas tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite através da palavra dEle. Porque a palavra de Deus, ela é única, ela é eficaz e ela penetra na alma e no espírito. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo capítulo 37, 137. Salmo 137, versículo 1. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui na televisão. Presta bastante atenção na palavra do Senhor. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíam, que alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra é aberta e lida nessa noite. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fala conosco, usa minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, que todo impedimento de recebermos a palavra do Senhor caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que Deus me deu nessa noite, ela tem por título, Como adoraremos ao Senhor quando tudo está dando errado? Como? O que Israel está acontecendo aqui nesse momento que a gente leu no Salmo capítulo 137. A nação de Israel, nesse momento, ela estava sendo levada cativa. Ela estava sendo levada prisioneira da Babilônia. E nós vemos aqui no Salmo, o salmista falando como nós adoraremos ao Senhor nesse momento de tanta dificuldade. E vamos dividir a mensagem dessa noite em 3 partes. Antes do cativeiro, no cativeiro e após o cativeiro. Primeira parte da mensagem de Deus. Antes de Israel estar sendo levado cativo para a Babilônia, Deus ele enviou um profeta na terra chamado Jeremias. Por quê? Porque o reino de Israel estava, além de estar dividido, a nação de Israel ela tinha sido dividida em 2 partes. O reino de Judá e o reino de Israel. Então a palavra dessa noite, ela se passa no reino de Judá. E o que aconteceu com o povo de Israel? Quando a gente estuda o livro de Jeremias, a gente observa que o povo de Israel, eles deixaram de adorar a Deus, eles deixaram de obedecer à voz de Deus. Então antes do cativeiro, quando Israel ainda era uma nação livre, Jeremias 1,16 fala, pois me deixaram a mim, queimaram incensos a deuses estranhos. Quando Israel estava sendo governada ali por Davi, por Salomão, a gente ouve as batalhas, quantas batalhas Israel teve e venceu. Mas agora é uma nova geração que está ali, uma geração na qual está sendo governada ali por outros reis, que não mais tinham aquele temor a Deus, que não mais queriam obedecer a Deus. E quando o líder da nação se perdeu, o resto da nação também se perdeu. E o povo deixou de adorar a Deus para começar a adorar deuses de outros povos. E Deus envia Jeremias, e Jeremias começa a clamar, ó Israel, arrependei-vos, adorai somente ao Senhor. E o povo não, quanto mais Jeremias pregava, mais o povo de Israel se afastava de Deus. Segunda coisa, Jeremias 2,8, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Então na hora que tudo está difícil, ainda se levantam pessoas para profetizar mentira. Um único profeta pregando a verdade. Olha, a gente tem que se arrepender.
É preciso que a gente saia da idolatria, que a gente saia da prostituição, que a gente saia do pecado. E outros profetas, em vez de obedecer à voz de Deus, de pregar o que Deus estava mandando, eles estavam falando o contrário. Não tem problema não, está tranquilo. É só uma bebedeira, é só um dia. E o povo começou a se perder. E Jeremias, ele se levanta como um profeta. E toda a nação de Israel ali, em vez de acatar aquilo que Deus estava falando, não, eles desprezaram a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala: negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobreverá. Não veremos espada nem fome. Então o povo de Israel, mesmo ele estando desobedecendo a Deus, eles acharam que eles não iriam colher consequência daquilo que eles estavam fazendo. Só que um dia, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. E os dias que a gente tem vivido hoje, a palavra de Deus ela está aqui escrita no Velho Testamento como uma história para nos lembrar do que aconteceu para a gente não passar por isso de novo. Porque hoje a mensagem de Deus ela está sendo pregada aqui na igreja, na internet, nos jornais, na revista, na televisão, mas quantos de nós mesmos estamos ouvindo? E o que adianta ouvir se depois a gente não agir? Porque a fé ela é morta sem as obras. E o povo de Israel, ele se afastou da vontade de Deus, a ponto de Jeremias capítulo 2, versículo 32 dizer: todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como pode o povo se esquecer daquele Deus que abriu o mar vermelho? Daquele Deus que livrou o povo dele da mão de Faraó? Como que uma nação inteira se esqueceu de um Deus que operou tantos milagres e maravilhas? Mas nós somos falhos, o ser humano é falho. Existe o dia da tribulação, o dia da dificuldade, onde a gente corre sim o risco de cair. A Bíblia fala: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. E é o que aconteceu com a nação de Israel. Por não darem ouvido a Deus, a nação ficou dividida. Então quando a nação ficou dividida, o exército ficou dividido, a liderança ficou dividida, tudo ficou dividido. Ou seja, facilitou para o inimigo invadir e tomar conta de tudo. Facilitou. E aí a gente entra no salmo que a gente leu. A Babilônia veio, lutou contra Israel. Israel estava despreparado. Israel estava sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. E a Babilônia veio e levaram eles como escravo, saquearam o templo, roubaram a riqueza do templo. E aí a gente entra na palavra de hoje. Até aqui foi só a introdução. A gente entra na palavra, como o salmista falando, como adoraremos a Deus nesse momento que tudo está dando errado. Era tão bom adorar a Deus quando tudo estava dando certo, e eu estava próspero, e o meu casamento estava bem, a minha família estava bem, eu estava com saúde. Aí a palavra do Senhor fala conosco nessa noite, como adorar a Deus no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia que o seu chefe chega para você e fala: olha, aqui está a sua demissão. Como dar glória a Deus nesse dia? Como adorarei eu ao Senhor no dia que o médico chegar e falar: olha, infelizmente o seu caso não tem chance? Como adorar a Deus diante de tantas dificuldades que a gente tem passado na terra? E no meio daquela nação de Israel, naquele momento, os levitas, eles penduraram as harpas deles no salgueiro, eles desistiram de louvar a Deus, e para piorar veio o inimigo, veio o povo babilônico e zombaram deles. Assim o inimigo sempre envia alguém para zombar de você na hora que você está passando dificuldade. Às vezes não parece um para te ajudar, mas com certeza para te atrapalhar vai aparecer alguém. Ai, mas eu estou passando um momento tão difícil. Como adorarei o Senhor no dia que tudo está difícil? Será que no dia da tribulação, pelo menos um levita não tem coragem de ir lá pegar aquela harpa e tocar para o Senhor e deixar Deus se manifestar? Naquele momento não tinha nenhum. Será que se nós passarmos por uma tribulação, será que pelo menos um aqui nessa noite
Vai ter coragem de louvar a Deus, mesmo tudo dando errado? Mesmo se a gente for levado cativo, prisioneiro de uma nação estrangeira? Então vamos continuar a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que Israel ficou prisioneiro da Babilônia por 70 anos. Então eu entro na segunda metade da pregação, porque eu estou sendo bem breve. O antes da tribulação, a gente já aprendeu que Israel, eles estavam desobedientes a Deus, se afastaram de Deus e foram levados prisioneiros. Mas dentro do cativeiro, é na hora que tudo está difícil, é no fundo do poço. Talvez esse é o momento que a gente consegue enxergar uma luz. Deus permite com que às vezes a gente possa chegar lá no fundo, para lá no fundo a gente conseguir enxergar Ele. Porque hoje tantas coisas tentam nos ofuscar da visão de Deus. O celular tenta nos tirar da palavra de Deus, a televisão, os afazeres, o dinheiro, tudo tenta nos afastar de Deus. E Deus, Ele permite com que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para a gente lembrar quem é Ele na nossa vida. Aí talvez você pense, poxa, hoje é uma pregação sobre louvor, achei que ia ser uma coisa alegre, e o diácono Henrique vem com uma palavra dessa. Mas aqui foi só a introdução. Agora eu quero pregar o que aconteceu dentro do cativeiro, porque a glória de Deus, Ele se resplandeceu dentro do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua muito grande e falou com todas as nações: eu, o rei Nabucodonosor, ordeno, quando tocar a trombeta, quando tocarem os instrumentos, todos vão se prostrar diante dessa imagem que eu fiz. Israel não mais se prostra diante de Deus, agora vocês vão se prostrar diante dessa imagem que eu fiz. E quando a trombeta tocou, a gente vê a nação de Israel misturada com a nação babilônica, com os outros povos também que estavam ali escravizados. Todo mundo se prostrou diante daquela imagem. Menos 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Numa nação inteira de Israel, teve 3 pessoas ali que fizeram a diferença naquele momento. Eles se lembraram do Deus que eles serviam. No dia da tribulação, é preciso a gente se lembrar que do Deus que a gente serve, Deus não se esqueceu de você. A Bíblia fala, o nosso nome está gravado na palma das mãos do Senhor. Ainda que a mãe que amamenta se esqueça do seu filho, ainda assim eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Talvez você pense, Henrique, mas Deus está lembrando do pastor, de você, mas de mim? A palavra do Senhor fala, uma única alma é mais importante do que esse planeta inteiro. E o que aconteceu? Nabucodonosor ficou furioso com aqueles 3 homens. E eles falaram, o negócio é o seguinte, vai tocar a trombeta de novo, agora eu quero que vocês 3 ajoelhem diante da imagem, senão o caldeirão ali, a fogueira já está preparada para queimar vocês. E tocou a trombeta de novo. Mais uma tentativa do inimigo. E o que aconteceu? Eles não se prostraram. E a Bíblia fala que veio o soldado, pegaram aqueles 3 homens de Deus, jogaram dentro da fornalha. E o calor era tanto, que quando abriu a fornalha, os soldados que estavam ali morreram, só com aquele calor que veio. E sabe o que aconteceu depois? Nabucodonosor olhou de longe e falou, peraí, eu joguei 3 homens dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4 ali dentro, eles estão andando no meio do fogo. Glória a Deus! Naquele momento de maior dificuldade, quando tudo tinha dado errado, ainda há motivos para adorar o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez eles tinham família, eles perderam a família dele. Talvez eles tinham uma esposa, filhos, talvez eles tinham dinheiro, tinham propriedade, tinham tudo. E perderam tudo quando viraram escravo de Babilônia. Mas mesmo assim, quando a gente acha que a gente perdeu tudo, a gente descobre que a gente é muito rico. A presença do Senhor, o anjo do Senhor, ou a própria pessoa de Jesus estava ali dentro daquela fornalha, junto com aqueles 3 homens, e o fogo não os queimou, e eles saíram de dentro da fornalha. Isso é o que acontece dentro do cativeiro. A presença de Deus, ela ainda está presente, mesmo dentro do cativeiro. Não importa o que você está passando, você pode estar dentro da fornalha de fogo, olhe do seu lado e você vai ver que Jesus está presente. A palavra do Senhor fala, onde tem 2 ou mais reunidos, Ele se faz presente. Eu posso contemplar hoje, eu posso imaginar
Hoje os anjos no céu falando, vai ter culto, vamos descer lá. Imagina uma legião de anjos, vamos lá na igreja Alto Monte hoje. E aqueles anjos marchando para descer aqui. Jesus falou, peraí, quem vai descer lá hoje sou eu. Porque ele está aqui. Ele podia enviar os anjos. Não, mas ele falou, eu mesmo estarei presente. É um mistério que a gente não consegue entender. Deus, ele é tão grande que ele está sentado no trono, mas ele está aqui também com a gente. E quando você chegar em casa e você chorar, e você estiver passando por dificuldade, e você tiver vontade de desistir, Jesus, ele segura na sua mão e ele fala, não desiste, eu sou contigo. E depois de 70 anos, acabou o cativeiro da Babilônia. O reino persa ganhou da Babilônia em guerra, e Deus tocou no coração do Ciro, rei persa, e ele libertou o povo de Israel. E ele falou, Israel, pode ir embora, volta para sua terra, volta a adorar o seu Deus. E aí a gente entra agora, Salmo capítulo 126, só ouve, não precisa de ler não, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O povo que antes não tinha força para louvar, agora eles voltam para Jerusalém, eles voltam marchando, rindo, cantando, adorando a Deus. E o propósito de Deus, ele vai além. Deus, ele não só salvou a nação de Israel, mas como ele enviou o próprio filho dele. Jesus veio, e ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Gálatas capítulo 3, 27. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus, ele não só resgatou a nação de Israel, ele resgatou os egípcios, os babilônicos, os persas, ele resgatou Brasil, Argentina, ele resgatou a todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar que ele é o Senhor, que ele é Salvador. E Jesus nessa noite, ele está batendo na porta do nosso coração. Hoje é dia de exaltar e de adorar o Senhor. Se você não enxergava motivo para adorar o Senhor, eu vou te dar um motivo agora. Mateus capítulo 25. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vindes, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse 3, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Não importa o quanto está difícil, tudo que a gente passar nessa terra não se compara com a glória, com a bênção, com a herança que Deus tem preparado para cada um de nós. Então mesmo se estiver difícil, a gente não pode desistir de Deus. Esse é o momento em que a igreja, a nação de Israel, a nação do Brasil, o mundo, precisa nesse momento de se prostrar, se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Nenhum de nós somos perfeitos, mas a diferença é aquele que se prostra, se arrepende, busca melhorar. E assim, Jesus morreu, ressuscitou, e Ele está aqui. E Ele tem algo preparado para cada um de nós. Nesse momento vamos ficar de pé, não vamos nos estender muito. Romanos capítulo 8, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Está difícil? Adora o Senhor. Tudo está dando errado, adora o Senhor. Não vamos fazer como a nação de Israel, que no momento difícil desistiram de adorar, mas na hora que tudo deu certo, eles voltaram adorando. Vamos adorar sim, quando tudo estiver bom, quando tudo estiver dando certo, mas vamos também adorar a Deus quando tudo estiver dando errado. Nós podemos perder qualquer coisa nessa vida, mas não podemos perder a presença do Senhor. E a nação de Israel voltou louvando e adorando a Deus. Então nesse momento iremos louvar o Senhor com um hino. Independente se você é evangélico ou não, se você crê ou não.
Dá liberdade para Deus trabalhar no seu coração nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, eu tenho certeza que as barreiras vão cair. Obrigado por essa oportunidade. Da minha família estar aqui nessa noite. Os meus amigos estão aqui nessa noite, Jesus. Obrigada, Senhor. Sei que algo diferente